verdade, qual é a situação da minha sogra? É grave, é? E o médico explica: olha, não é das melhores não, mas se ela fizer os tratamentos corretos, você vai ver, ela será uma nova mulher. Então o cara disse: como é que é, doutor? Eu pensei que seria dessa vez que eu ia me livrar dessa infeliz. Dois amigos que não se viam há muito tempo cruzam numa rua. E um diz pro outro: olha aí, meu amigo Rogério, o que é que você tem feito, rapaz? Fala, meu amigo Nuno. Rapaz, eu nem te conto, viu? Eu estive fora do país e me especializei em entomologia. Entomologia? O que é isso? Ora, é a parte específica da zoologia que combate os parasitas. Homem, pois nem me diga. Pois nesse caso eu vou ter que já lhe pedir um favor. Com certeza, meu amigo. O que eu puder fazer para lhe ajudar, eu lhe ajudo. Diga, qual é o problema? Eu queria que você resolvesse o problema da minha sogra que vive comigo. Aquilo ali é uma parasita de primeiro grau. A mulher pergunta ao marido: então, amor, você conseguiu alugar as asas deltas? E o marido responde: olha, só pra nós dois. Pra sua mãe não tinha mais nenhum disponível, mas ela vai na mesma. E a mulher intrigada perguntou: como é que ela vai com a gente, amor? Isso é impossível. Não, ela vai numa vassoura voadora. No Natal, a mãe foi visitar a sua única filha casada. Ao chegar na casa da filha, abraçam-se, mas a filha estranhou ao ver a mãe com a bala colada na testa. E curiosa, ela pergunta: mamãe, pelo amor de Deus, por que a senhora tem uma bala colada na testa? E a mãe logo responde: ai, minha filha, nem te conto. Foi que seu marido me disse que ele passaria o Natal muito bem se eu levasse uma bala na testa. Dois amigos conversavam em relação às suas sogras. E o primeiro disse: olha, minha sogra, eu posso dizer que ela caiu do céu. E o outro perguntou: vixe, ela é tão boa assim, é? Não, meu amigo, é a vassoura dela que quebrou bem no meio quando ela tava voando por cima lá de casa. Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram na rua. E o primeiro falou: rapaz, meus parabéns, eu soube que há poucos dias você se casou, né? E que a sua sogra é uma paz de alma. E o amigo respondeu: muito obrigado, meu amigo. De fato, a minha sogra morreu assim que eu casei. Um amigo disse pro outro: cara, eu sempre te vejo a passear com a tua mulher e a tua sogra. Você não imagina como eu fico feliz. E o amigo falou: muito obrigado, meu amigo. Eu sei que você é um verdadeiro amigo. E o outro respondeu: e solteiro. Um amigo disse pro outro: rapaz, diz aqui nessa revista que um cavalo com boa saúde ele pode aguentar 25 dias sem comer. E o amigo respondeu: e é? Após então vou experimentar isso com a mula da minha sogra. A mulher falou para o marido ao chegar em casa: amor, você não sabe o que aconteceu, querido. A minha mãe perdeu as duas mãos ao soltar fogos de artifício. E o marido, com um ar de despreocupado, fala: mas se você for olhar pelo lado bom da coisa, ela não vai precisar mais gastar dinheiro com manicure, né? Um homem, ao voltar do funeral da sua sogra, quando passava por baixo de um prédio em obras, um tijolo caiu lá de cima, que quase lhe acertou na cabeça. O homem para, olha pra cima e grita: já chegou aí, né, desgraçada? O que vale é que você ainda continua com a pontaria ruim. Um sujeito encontra um amigo e lhe pergunta: rapaz, quem era aquela senhora de idade que tava com você ontem no carnaval, hein? Ah, cara, aquela dali era a minha sogra. Rapaz, tu vai me desculpar, mas a máscara que ela levava na cara era horrível. E o amigo lhe pergunta: máscara? Que máscara? Ela não levava máscara nenhuma, não. O sujeito leva o cachorro ao veterinário e diz: eu quero que você corte o rabo desse cachorro aqui. O veterinário, acostumado com esse tipo de serviço, obedece calado. 20 minutos depois, lá está ele de volta. Pronto, meu senhor, aqui está o seu cachorro. Espera aí.
Eu mandei você cortar o rabo todo, mas você ainda deixou um pedaço. E o veterinário falou: mas se eu cortar o rabo todo, o cachorro vai ficar horrível. Não me interessa não, meu amigo. Eu quero que você corte o rabo todo. Ok, tudo bem, eu vou cortar. Mas eu posso saber qual o motivo da implicância com o pobrezinho do animal? Não é implicância coisa nenhuma não, doutor. É que a minha sogra vai almoçar lá em casa próximo domingo e eu não quero ver nenhuma manifestação da alegria. Um amigo falou pro outro: rapaz, há 2 semanas que eu não falo com a minha sogra. E o amigo perguntou: é mesmo, cara? Por quê? É porque eu não consigo interrompê-la de forma alguma. Dois amigos cruzam-se num passeio e um diz: rapaz, onde é que você vai com tanta pressa assim, hein? E o outro responde todo contente: eu vou encomendar um estojo pra joia da minha sogra. Mas eu não sabia que você gostava tanto da sua sogra assim, não. Ela completou o aniversário, foi? Não, a minha sogra morreu desde ontem. Meu avô é pra funerária agora. Dois amigos conversavam quando um falou: a minha sogra não gosta de assistir novela não. E o outro perguntou admirado: sério, rapaz? E por quê? É porque ela tem que assistir sem interromper. Um sujeito circulava num carro por uma estrada do interior. A certa altura, ele se depara com outro carro parado do outro lado da pista. Um homem aos altos berros gesticulava furiosamente para o interior do carro. O sujeito do primeiro carro para e pergunta: e aí, amigo, tá com algum problema? O senhor precisa de ajuda? E o outro respondeu: não, o problema aqui é besteira, é gasolina. Agora, se você quiser me ajudar mesmo, você pode calar a boca da minha sogra aí. A certa altura da cerimônia do casamento, o padre diz: o que Deus unir, ninguém pode separar. Nisso pôde-se ouvir a sogra falando bem baixinho: isso é o que nós vamos ver. Dois amigos conversavam quando um desabafou: pois é, rapaz, como eu tava lhe dizendo, quando eu tava solteiro eu tinha uma vida amargurada. O maior desejo da minha vida era conhecer alguém amável e livre, para a gente poder conversar e se conhecer melhor. Mais tarde eu encontrei alguém e dessa aproximação aconteceu uma declaração amorosa. Daí ao ajuste do casamento foi num instante. Nisso o amigo lhe interrompeu: então, meus parabéns, correu tudo como você desejava, né? Rapaz, mais ou menos, né? Eu ainda não acabei não, presta atenção. Esse casamento implicou também uma sogra, né? E havendo sogra, eu voltei à vida de amargura. O marido fala para a mulher: amor, você lembra daquela caneca de barro que você tinha me dado quando a gente foi em Foz do Iguaçu? Pois pronto, quebrou-se. Meu Deus do céu, como é que ela se quebrou, amor? Ela se quebrou depois que eu joguei ela na cabeça de sua mãe. Só assim pra ela se calar. A mulher pergunta para o marido: amor, você já ligou pro centro de saúde e pediu um médico pra vir ver mamãe? Já sim, já faz mais de 3 horas. Nisso a mulher perguntou: então pra onde é que você tá ligando agora? Eu tô ligando pra casa funerária. Talvez eles ainda cheguem aqui primeiro. Dois caras se cruzam num passeio, cumprimentam-se, metem uma conversa, a certa altura pergunta um admirado: rapaz, eu tô prestando atenção que toda vez quando você fala que bota a mão no bolso, eu sinto um chacoalhado e qualquer coisa aí. São castanhola, é que você tá levando aí? E o amigo responde: não, rapaz, é porque a minha sogra ela tá fazendo um regime de emagrecimento muito rigoroso, sabe? E pra evitar que ela abuse durante o dia, eu ando com a dentadura dela aqui no bolso. Um amigo diz para o outro: rapaz, chega a ser mania o gosto que as mulheres têm por gastar tanto dinheiro, né não? E o amigo responde: eu que o diga, rapaz. Mal a minha sogra adoece, a minha mulher já quer logo ligar pro médico e comprar remédio. Um cara chega em casa no final do dia, naquele porre. A mulher foi ao encontro dele lavada de lágrimas e ele perguntou: o que é que tá acontecendo? E a mulher respondeu: a minha mãe morreu.
E tá lá dentro do quarto dela, deitada na cama. O homem cambaleando subiu até o quarto da sogra. Quando chegou lá, ele viu a senhora estendida na cama, com os braços cruzados sobre os peitos. Na cabeceira estavam 2 velas acesas, uma de cada lado. Então ele se aproximou da primeira vela e deu uma soprada. Foi até a segunda vela e deu mais outra soprada. Quando o quarto ficou todas escuras, ele começou a cantar: parabéns pra você. O rapaz foi jantar na casa dos futuros sogros. A certa altura, depois de já ter comido uma farta feijoada, o sujeito estava sentado no sofá, quando um cãozinho da família vem e senta do lado dele. De repente, sem contar, o rapaz solta um peido ninja, aquele silencioso, mas mortal. O rapaz começa a ficar com receio que alguém repare. A mãe da moça sente o cheiro, vira-se pro cachorro e diz: Scooby, sai daí. Nisso o rapaz pensa: olha, o cão foi quem ficou com a culpa. Ô, coisa boa. Vou já soltar outro. Dito e feito, o rapaz soltou um peido ainda mais potente. A senhora sente novamente o cheiro e diz novamente pro cachorro: Scooby, saia do sofá. Nisso o rapaz pensa: rapaz, isso tá dando certo demais. Vou aproveitar pra soltar mais um. Soltou outro peido, dessa vez um mais potente, e a senhora gritou pro cachorro: Scooby, saia logo daí antes que ele cague em cima de você. Um sujeito levou a sua esposa e a sua sogra para conhecer Jerusalém. Chegando lá, a velha não aguentou a emoção de conhecer a Terra Santa e teve um ataque cardíaco e morreu. Depois de tomar as providências necessárias, o casal descobriu que o translado do corpo para a terra natal deles custava cerca de 10 mil reais. Nisso a esposa falou: amor, se você quiser, você pode enterrar a mamãe aqui mesmo. Eu não me importo. E o marido respondeu: que isso, meu amor? Não, eu faço questão de levar o corpo da minha sogra pro Brasil. Amor, mas é muito caro. Não tem problema não se a gente enterrar ela aqui. Nada disso. Aqui em Jerusalém eu não enterro de jeito nenhum. Intrigada, a mulher pergunta: mas por que, meu amor? E o sujeito explicou: teve um homem que há 2000 anos ele morreu aqui nessa terra, passou 3 dias e ressuscitou. Eu não quero dar sopa pro azar, não. O policial que tomava conta da ocorrência pergunta: então, depois da discussão que o senhor teve com a sua sogra, o senhor não foi capaz de impedir que ela se atirasse da janela? Isso mesmo, senhor autoridade. Eu fiz de tudo pra salvar ela. Corri logo escada acima, mas quando eu cheguei no terraço, ela já não estava lá. Mas espera aí, se você queria salvar ela, você tinha que descer as escadas e não subi-las. É, seu guarda, eu vejo que o senhor não conhecia minha sogra, não. Ela era um autêntico espírito de contradição. Uma senhora da alta classe pergunta ao pretendente da filha: e você está mesmo convencido que casando com a minha filha você poderá me suportar como sogra? Nisso respondeu o modesto assalariado: pois é pra ter a senhora como sogra que eu quero casar com a sua rica filha. Um amigo pergunta pro outro: rapaz, se você morresse e fosse para o céu, mas logo na entrada desse de cara com a sua sogra, o que é que você faria? Nisso o amigo respondeu: homem, eu ia bater nas portas do inferno. Lá pelo menos com certeza eu teria paz. Dois amigos se encontram na rua e um pergunta: e aí, meu amigo, eu ouvi dizer que você vai se divorciar da sua mulher, é verdade isso? É verdade sim. Mas eu posso saber por quê? Pode, é simples demais. Eu não posso se divorciar da minha sogra, tem que ser da minha mulher mesmo. A mulher chega para o marido e fala: olha, amor, a minha mãe me mandou uma mensagem agora dizendo que brevemente ela vem pra cá, passar uns dias conosco. Ela disse também que tá com saudade de ver as nossas caras. Nisso o marido responde: coitada dela, deixa que eu vou resolver isso agora. Vou mandar uma mensagem e vou dizer pra ela que não perca nem o tempo de vir aqui de tão longe pra cá pra nos ver, porque eu vou fazer questão de mandar uma foto nossa. A namorada chega para o namorado e diz: amor, a minha mãe me falou que está convencida que a nossa vida de casado nós não vamos ter tanta discussão assim um com o outro, assim como ela tem discussão com o papai, né? E o namorado pergunta: é, tem razão, mas por que ela pensa isso da gente? É porque ela acha que você vai ser muito mais fácil de ser dominado do que o meu pai.
O casal de namorados conversavam quando o rapaz diz: Rapaz, eu fico só assim imaginando. Teu pai deve pensar que eu tô casando com você só por causa do dinheiro dele, né não? E ela respondeu: Ai, amor, nem se preocupe, porque eu já falei com meu pai sobre isso. Foi mesmo? E o que foi que seu pai disse? Ele disse que se você não tava casando comigo por causa disso, você era mais estúpido do que ele pensava. Frase sobre sogras. Feliz foi Adão, que não teve sogra nem caminhão. Minha sogra é um tesouro. Eu só preciso de um pirata pra enterrar ela. Morar com a sogra é igual a fazer um vestibular pra entrar no céu. Sogra boa é aquela que já morreu. Sogra boa é igual a mandioca, deitada sobre 7 palmos na terra. Sogra e porco gordo só dão prejuízo. Sogra não é parente, é castigo. Eu só não mando a minha sogra pro inferno porque eu tenho pena do diabo. O que se dizer sobre uma sogra? É um fardo pesado a ser carregado para a vida inteira. Motivo de ódio e rancor por parte de genros e noras em todas as partes do mundo. Inimiga do lar e da paz doméstica. Objeto de ridículo no meio familiar. Destruidora de namoros, de noivados e de casamentos. Inferno dos lares. Companhia indesejada por parte dos genros e noras. Tão malévola quanto a madrasta. O marido discutindo com a mulher diz: Eu não sei por que você fica tão aflita. Sempre que eu venho da casa da sua mãe, eu venho muito disposto. E a mulher respondeu: É porque eu já sei o que é que isso quer dizer. Isso significa que o estado dela de saúde só pode ter piorado. A sogra do Felizardo era uma faladora emérica e acabou de falecer. O genro tratou logo de informar todos os seus amigos por SMS. Esta manhã, por volta das 7h04, a minha estimada sogra deixou de falar. Pedrinho chegou para o seu pai e falou: Ô papai, nesse domingo vamos no Jardim Zoológico, eu quero ver as feras, tá certo? E o pai respondeu: Não, meu filho, não precisa disso não. Domingo mesmo sua avó, a mãe de sua mãe, vai vir aqui. Aí você pode ver aquele bicho feio. Uma viúva rica de meia-idade desabafa para o genro, que estava sendo importunada com as más intenções de um certo pretendente a casar. E ela disse a certa altura: Eu já não sei mais o que fazer para me livrar dele. E o genro aconselhou: É muito simples, é só a senhora casar com ele. Eu me casar com ele? Antes eu quero vê-lo enforcado. E o genro disse: Sendo assim, é melhor a senhora casar com ele mesmo. A senhora vai ver que passando um pouquinho de tempo, ele mesmo vai se enforcar. O cara estava desesperado pelo almoço e chamou a sua sogra, que estava no andar de cima da sua casa, mas não obteve resposta. O cara então subiu, chegou perto do quarto da sogra, mas não a viu. Depois ele foi até o banheiro, bateu na porta e foi aquele silêncio absoluto. Vendo que a porta estava fechada por dentro, ele arrombou e logo se deparou com a sua sogra morta no banheiro. Voltando apressadamente para o andar de baixo, ele gritou para a mulher: Querida, bote só 2 lugares na mesa. O médico fala para o cara que estava acamado: Olha, o senhor foi atropelado por um carro e agora encontra-se na casa da sua sogra. O senhor é um homem de muita sorte. E a vítima perguntou: Por quê? A minha sogra não tá em casa não, é? Durante uma das muitas discussões entre marido e mulher, ela disse: Que pena não ter seguido os conselhos da minha falecida mãe e nunca ter me casado com você. E o marido falou: O quê? E quer dizer que a sua mãe tentou evitar que a gente se casasse, foi? A mulher, lavada em lágrimas, acenou afirmativamente com a cabeça. E o marido então disse: Meu Deus do céu, como eu fui injusto para com aquela mulher. A sogra disse para o genro: Confesse, seu ordinário. Diga pra mim que a sua vontade é você me ver a 100 metros debaixo da terra. E o genro respondeu: Nada disso, a senhora é muito exagerada. 1,5 metro já tá bom. Um homem
homem foi condenado por ter batido na sogra e teve que pagar R$ 1.100. Senhor juiz, R$ 1.000 até que tá certo. Agora e esses 100, por que é? E o juiz explicou: os R$ 100 são impostos sobre o divertimento que o senhor teve. Ou o senhor acha que a gente não tá vendo o sorriso no seu rosto? Um genro desabafa com o sogro. Olha, eu não posso me calar por mais tempo, não. A sua filha é a mulher mais insuportável que eu posso imaginar que existe na face da terra. E o sogro disse com ar apaziguador: ninguém melhor do que eu para lhe compreender, rapaz. Lembre-se que eu sou casado com a mãe dela. Dois amigos conversavam quando um perguntou: rapaz, então quer dizer que a sua sogra morreu há mais de uma semana e você não me disse nada? E o amigo respondeu: não disse nada não. Eu tenho por princípio não excitar inveja dos meus amigos casados. Dois amigos se encontram na rua e um disse: rapaz, eu vi essa manhã o nosso amigo em comum, o Henrique, e eu não sabia que depois do divórcio ele tinha voltado a se casar, mas com a irmã da ex-mulher. E o amigo concluiu: rapaz, ele foi esperto. É que assim ele continua com a mesma sogra. Dois amigos se encontraram e conversavam. Ei, tu ficou sabendo que o Anastácio se zangou com a mulher dele? Não me diga mais nada. A mulher foi pra casa da mãe dela. Não, meu amigo, você não deixa nem eu terminar? Foi pior ainda. A mãe dela foi que foi pra casa deles. No tribunal, o juiz diz para o réu: o crime de bigamia, de quem vem o senhor a ser acusado, é um dos piores delitos que um homem pode cometer. Como tal, deve ser exemplarmente castigado. E o réu perguntou: então, senhor juiz, o senhor não acha que com 2 sogras já não é castigo suficiente, não? Pela manhã, o marido fala para a esposa: essa noite eu sonhei que a sua mãe estava muito doente, querida. E a mulher respondeu: seu safado, foi por isso que eu vi você rindo durante o sono, né? Dois amigos conversavam quando um falou: rapaz, agora eu quero te apresentar também a minha sogra. Você já conheceu a minha família? Falta só a minha sogra. E o amigo respondeu: não, deixa pra lá, não vale a pena não. Eu já tenho uma dessa, eu sei muito bem o que é isso. Dois amigos conversam quando um pergunta: e a sua sogra, rapaz, como é que você tá com ela? Melhorou as coisas? E o outro respondeu: rapaz, tão bem melhor agora, viu? Eu sempre que vou pros cantos, levo ela pra onde eu vou. E o primeiro pergunta muito admirado: e rapaz, e você não fica chateado com isso, não? Nem um pouco. O chato é que ela sempre consegue encontrar um caminho de volta pra casa. Eu deixo ela nos cantos, quando eu vou olhar, ela já voltou pra casa. Parece gato. Dois amigos conversavam num café quando um deles falou: rapaz, eu só conheci uma sogra verdadeiramente boa. A tua, é claro. Tentou acertar o amigo e o homem respondeu: não, a da minha mulher. Pense numa sogra pai d'égua. O cara ia jantar pela primeira vez na casa da namorada. Quando ia atacar a sopa, reparou no olhar severo da futura sogra, que lhe perguntou friamente: na sua casa vocês não costumam rezar antes de comer, não, menino? E o rapaz responde meio contrariado: não, minha senhora, a minha mãe é muito boa cozinheira. Dois amigos fartos das sogras conversam sobre as respectivas. Depois de muita conversa, um deles falou: tu sabe como é o nome da sogra de Adão? E o outro respondeu na expectativa de saber a resposta: não, qual era? E o primeiro respondeu: Adão não tinha sogra não, abestalhado. Ele vivia no paraíso. Faltavam poucos dias para o casamento, quando a sogra do cara, uma quarentona escultural toda boazuda, num momento a sós lhe diz no sofá da sala: olha, eu quero que você saiba que eu sempre te achei um homem muito atraente. E bem, eu estou até sem jeito de falar. E o homem falou ansioso: pode falar, fica à vontade, minha sogra. E a sogra continuou: bom, antes que você se case, eu gostaria de fazer amor